paz do Senhor, queridos professores. Estamos aqui para mais uma aula abençoada, a aula número 6. Hoje nós aprenderemos sobre a parábola, da semeadura, da semente. E gostaria de orar com você então para nós podermos começar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa aula em Tuas mãos, que seja uma bênção. Prepara cada coração de cada professor, em nome de Jesus, de cada aluno que vai estar. Usa com sabedoria, criatividade, segurança, que a presença do Senhor esteja lá, junto com cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos então começar com a lição do semeador. Que bênção, né? Conversa de professor. Caro professor, nesta lição é nítido que a parábola do semeador trata de vários aspectos referentes à recepção e aceitação do Evangelho. Mas uma coisa deve ficar clara: temos livre-arbítrio para decidir o tipo de solo que seremos. Isso é escolha nossa, né? A semente é plantada, eu escolho como vai ser o terreno. Na parábola que Jesus contou, o primeiro destino das sementes é a beira do caminho. Essa cena representa as pessoas que ouviram o Evangelho, mas não entenderam e o inimigo tirou a semente do coração delas. Mas na frente nós vamos explicar sobre isso. Alguém pode ouvir e não entender, mas se quiser pode buscar, por exemplo, por explicações, como os discípulos fizeram. O segundo destino das sementes é o solo com pedras. Representa as pessoas que ouvem, aceitam, mas não criam raízes, abandonam a fé assim que vêm as provações da vida, Nas horas difíceis, em vez de buscar o socorro, voltam. O terceiro destino é o solo espinhoso. As sementes germinam, mas não produzem frutos porque os espinhos abafam, Representam as pessoas que aceitam o Evangelho, mas levam a vida de modo espiritual superficial, Frequentemente eles vão aos cultos de domingo, até têm um estilo de vida como cristãos, se identificam, já que a moda é falar se identificam, mas o primeiro lugar no coração delas não é Deus. O primeiro lugar no coração delas até me identifico como cristã, num estilo de vida, mas no secreto assim, eu não sou não, Todas as sementes representam a escolha do ser humano ao ouvir a palavra de Deus. Leve os alunos a refletir o que precisam tomar a melhor decisão. Vamos então começar. Momento de oração. O momento mais lindo, mais maravilhoso. O momento que nós vamos levar a nossa petição ao Senhor. A nossa gratidão, a nossa súplica, o nosso pedido. Orem com eles. Pergunte, vocês estão orando em casa? Talvez você pode até... Qual o pedido de oração nessa semana para nós orarmos a semana toda? É para que, agora que, por exemplo, vão voltar às aulas, para que Deus nos ajude nesse período de aula. É para que Deus salve a nossa família, para que Deus venha... Você escolhe o pedido de oração, Também um momento de louvor, louve com todos juntos. Aproveite esse momento para adorar ao Senhor. Leve a letra do hino. Deixei a sugestão aqui de hinos específicos. A harpa cristã 396, além do nosso entendimento, que é muito lindo, e também da Vanilda Bordieri, o semeador, que faz título a menção da nossa lição de hoje. O plano de frequência, chamada, fulano, presente, deixa eles se sentirem no ambiente como se estivesse numa escola, por isso escola bíblica dominical. Só que aqui é diferente da escola, Aqui você aprende diretamente sobre a palavra do Senhor. Faça a chamada, não esqueça o nome de cada aluno. Acrescente se tem algum aluno novo. O plano de frequência, Lembrando que nós estamos orando sobre os estados, essa é a lição 6. E nós vamos então começar a nossa lição. O objetivo dessa lição é compreender a importância de viver o Evangelho de verdade. Ó, que lição profunda aqui, povo! Sabe por quê? Porque aqui é onde nós vamos introduzir através da palavra de Deus neles, que não é só vir à escolinha bíblica dominical. Isso você não ganha pontos de chamada com Deus. Aqui o que você pode alegrar o coração mais de Deus, porque explique, Deus ama todos igualmente. Mas existe aquele que ele se revela mais, existe aquele que ele abençoa às vezes mais, existe aquele que ele tem mais intimidade. Por quê? Porque Deus faz exceção? Não.
porque existe aqueles que mais buscam, existe aqueles que, sabe, lembre eles, vocês que gostam de desafio, sabe qual é o seu desafio hoje? O desafio é você ter mais de Deus, é ler mais a Bíblia, é jejuar mais, não como competição, né? É orar mais, o desafio é você se entregar mais a Deus e entender a importância do evangelho de verdade. Evangelho de verdade não é só você dizer, eu sou evangélico, tá, pro? Eu sou crente, eu sou filho de Deus. Não é isso só. Evangelho de verdade é você viver quando ninguém está vendo. Evangelho de verdade é você ter Deus com você. Não é uma Bíblia que coloca embaixo do braço. É Deus que você carrega no seu coração, nas suas práticas e na sua mente, né? Vamos lá então. O memorizando. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isaías 55, versículo 11. Olha só, por isso que essa Bíblia é maravilhosa. Olha o que Deus está falando aqui. A palavra dele não volta vazia, não volta sem nada, mas ela cumpre o que promete e faz o que agrada fazer, segundo o Senhor. Não tem erro. Você conhece, depois que você conhece a Deus, você não quer mais o mundo. E se você quiser o mundo, você não vai se enquadrar lá. Uma vez que os seus olhos foram iluminados, olha, é a maior bênção que pode ter na sua vida. Então, olha só o que Deus está falando. Essa palavra aqui não é só um livro que foi impresso numa gráfica. Ali existem palavras que edificam o nosso coração. Existe um autor que dizia, né, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou seja, tem coisas que estão acontecendo agora que já foram escritas há mais de 2000 anos. A Bíblia é atualizada sim. Ou seja, não temos que atualizar a Bíblia. Estou dizendo, a Bíblia é atualizada para o momento que nós estamos vivendo. Aquilo ali não é para o tempo passado, aquilo ali é para o tempo presente. Não era o que os discípulos viviam e era para eles, é para nós também. Então, bora lá. Sugestão para o memorizando. Aqui o autor deixa sugestões. Leve para a sala de aula 4 caixas pequenas. Então, você vai pegar 4 caixas pequenas e algumas sementes. Compre lá na agropecuária. Depois você junta e planta na sua casa. E mostra aos alunos o que aconteceu na parábola do semeador. Até deixei no drive os 4 tipos de terrenos, né? O primeiro, daí coloca aqui, coloca as caixas vazias e bota as sementes. Pode até destacar com a palavra tipo terra, pedra, espinho e fértil, né? Primeira, algumas sobre a terra. Depois, algumas sobre pedras. Depois, algumas sobre espinhos. E depois, sim, a terra fértil. Talvez você pode pegar ali, né? Terra, pedras, espinho e o solo fértil, né? Reflexão. Ouvir a mensagem do Evangelho e entender pode ser desafiador. Lembrar eles, depois de você ter explicado toda a questão do memorizando, lembrar eles, pessoal, que esses tipos de terreno é o nosso coração, né? Eu vou explicar depois. No entanto, precisamos frequentar os espaços de aprendizagem da palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos vir na escolinha bíblica dominical, nós precisamos nos encher da palavra, para depois dividir da palavra, e depois nos encher de novo, e dividir, é assim. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então, estude a palavra para que você possa ser terra fértil e produzir bons frutos. Na dinâmica sala do professor, você vai fazer um jogo de memória, muito legal essa ideia. O jogo de memória com desenhos que ilustram os tipos de solo em que as sementes caíram. Eu deixei lá no drive. E o outro cartaz, você colhe figura das pessoas representadas por esses exemplos de solo. Por exemplo, primeiro, né, o cartaz coloca a imagem de sementes caídas à beira da estrada, que tem lá. No outro, você bota um versículo assim, ó, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Aí você, qual desse versículo representa qual desse terreno, qual desse solo? E você junta ali para fixar bastante na sua mente. E agora então, nós vamos começar explorando as escrituras. Sobre então essa parábola do semeador. Jesus ensinava à beira do lago da Galileia e contou aos seus seguidores uma nova história, uma nova parábola, né? Um homem saiu a semear. E você vai contando, representando. Usa a sua ferramenta de teatro aí.
Algumas sementes, existem 4 tipos. A primeira, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos se alimentaram dela. Ou seja, ele foi jogando semente e os passarinhos, né, se aproveitaram e comeram. Ali tem a primeira imagem. Outra parte das sementes caíram no lugar, onde eu deixei ali, né? Onde havia muitas pedras e pouca terra. Ou seja, não dava para germinar ali, né? As sementes brotaram, mas, ou seja, quando o sol apareceu, as plantinhas se secaram, pois não tinham raízes profundas na terra. Depois, outras sementes caíram no meio de espinhos, eu deixei ali também. E logo a plantinha cresceu, ela até germinou, porém os espinhos sufocaram e ela não conseguiu dar vida. E também algumas sementes caíram em terra boa, terra fértil, terra lavrada, cresceram e produziram bons frutos. Alguns 30, 60 e até mesmo 100 grãos de apenas uma semente. Ou seja, quando cai em terra fértil, multiplica muito mais do que aquele original. Então, o que quis dizer esses 4 tipos de terrenos? O mestre explicou aos seus discípulos o significado dessa história. Quem ouve a mensagem do reino, mas não entende, é como o primeiro, a que caiu na beira do caminho, que depois vem um passarinho e comia, não é? É como se fosse vem um maligno e tira o que foi semeado no seu coração. Essa é a primeira. Ouve, mas não entende. Não busca explicação. Não quer ir atrás. Até foi legal, a pregação foi até legal, mas assim, não entra. Não compreende, seu coração não alcança. Igual a figura 6.1 aqui, vamos lá. Igual a figura 6.1 aqui, vamos lá. Caiu à beira do caminho, né? Tava ali, só que não entendiam. O povo, assim, até escutava por educação, talvez, mas não entendia. Depois, a semente entre as pedras. É semelhante a pessoas que ouvem a mensagem do reino e aceita com alegria, porém abandona a fé por causa das aflições. Entre as pedras, a semente, daí você explica, a segunda, que foi a semente entre as pedras, é aquele povo que às vezes até vai no culto, ou até te escuta, porém ele até se, uau, Deus é bom, eu quero isso no meu coração. Mas é só no dia bom, só quando dá tudo certo. Aí, de repente, quando passa por uma aflição, uma dívida talvez, uma enfermidade, uma luta, qualquer coisa, às vezes na sua casa, e aí abafa. Não, agora eu já não quero mais Deus, porque eu só quero Deus quando dá certo. Né? Não tem essa fé estabilizada. Lembra? Caiu entre as pedras. E pedra não germina, pedra só abafa. Depois a semente entre os espinhos. É semelhante à pessoa que por causa das preocupações ficam sufocadas. Essas elas até evoluem um pouco mais do que as pedras, tem um pouquinho mais de ar para respirar. Só que por causa da preocupação, por causa da dúvida, por causa do e será? Ai, será? Fica sufocada, faz com que botasse uma venda nos seus olhos e não conseguisse, né, desfrutar o que Deus prepara. Aqui, figura 6.2. O semeador aqui semeou uma semente, só que está entre os espinhos. Elas até crescem, só que são sufocadas. Como que Deus deixa... Ai, como é maravilhoso esse Jesus, né? Olha que exemplo lindo que ele deixou. Gente, que parábola, nem na maior inteligência humana eu conseguiria escrever isso. Nem você, nem o maior inteligente do mundo não conseguiria escrever, porque foi inspirado por Deus. A semente entre os espinhos é isso, né? Depois, a semente que cai em boa terra. São as pessoas que ouvem a mensagem, a praticam e dão muitos frutos. Essas são as pessoas que recebem a palavra de Deus de bom grado, né? Essas são as pessoas que recebem, frutificam, são as pessoas que oram, que estão com Deus no dia mau e no dia bom, que entregam para Deus suas vitórias, entregam para Deus suas derrotas, seus fracassos, seus medos. São as pessoas que falam assim, independente do que acontecer, eu vou servir a Deus. Independente do meu humor, independente da minha situação emocional, independente daquilo que eu posso ver, eu creio naquilo que eu ouço, e eu ouço a palavra de Deus. Frutificação, olha que coisa mais linda. Jesus, ele pregava em qualquer lugar, diferente dos rabinos que pregavam só nas sinagogas.
Os rabinos talvez pensavam que não, acho que Deus só está aqui nesse templo. E aqui que fica mais confortável de falar, Jesus não. Jesus, os rabinos entendiam que a palavra era estrutura também. Agora Jesus entendia que ele era a palavra. Ele dizia, eu sou. Ou seja, a palavra ia onde ele ia, porque ele era a palavra. Tal flexibilidade fazia com que mais pessoas tivessem acesso às boas novas. Afinal, nem todo mundo ia à sinagoga. E quem não ia? Então não poderia receber a palavra? Mas todo mundo, todos ali podiam ir aos montes ouvir seus ensinamentos. Jesus era acessível, tá? Se é uma coisa que Jesus não era, era fresco. Jesus era disponível. Jesus, ele era acessível. Jesus, ele era tocável, ele não era daquela pessoa assim, nossa, não posso tocar em Jesus, ele é muito recatado. Jesus nos ensina o modelo de como ser. Eles sabiam que muitos que estavam ali se enquadravam na representação do primeiro tipo de solo. Muitos não entendiam a profundidade espiritual que ele falava. Alguns saíram dali e seguiam suas vidas como se nada tivesse acontecido. É como às vezes o dia de hoje. Muitos dizem assim, eu vou no culto. E fale para crianças, para eles entenderem que não é só uma coisinha legal o culto, que eu vou lá encontrar os amigos e bater o cartão. Não! É um modo de ser, né? Então, assim, alguns saíram dali seguindo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Meu Deus é o Deus de domingo! Oh, glória! Deus está comigo! E na segunda, não preciso fazer oração, porque eu acho que eu já fiz a refeição para a semana toda. Aí pergunte... Se você começou no domingo, você enche a sua pança, come, tá um banquete lindo. Na segunda-feira você não precisa comer? Na terça? Não, para Deus o livre, a fome é diária. Pois é, e por que Jesus é só no domingo? Ou só talvez, às vezes, por exemplo, na minha congregação, terça, quinta e domingo. 3 vezes por semana, eu morria de fome. E é a mesma coisa. Ei, todos os dias eu acordo com a barriga vazia de Deus, precisando mais de Deus. E no outro dia também, se as misericórdias se renovam, se o maná é diário, por que a minha oração também não pode ser? Né? Jesus, ele não usava parábolas para confundir as pessoas, mas porque elas estavam cegas e não tinham interesse em os olhos espirituais abertos. Jesus era muito difícil, né? Ele usava parábola para ninguém entender. Ele podia ser mais simples. Gente, Jesus foi muito simples e muito profundo. Mas a palavra dele é pérola. E pérola... Quem que quer pérola? Aqueles que querem se assentar na mesa. Ou seja, a parábola era para quem queria ir atrás, para quem queria aprender, para quem perguntava, me ensina melhor, Jesus, sobre isso. Né? Era mais espiritual do que a gente imaginava. Na verdade, a falta de compreensão se dava porque rejeitavam o Senhor e não queriam ouvir sua mensagem. Ou seja, quem é discípulo vai dizer assim, eu não entendi essa parábola, eu vou perguntar melhor. Mas quem não quer Jesus, não entendi, nem quero saber, né? Portanto, as parábolas revelavam a verdade para aqueles que tinham interesse em ouvi-las e recebê-las. Marcos 4. Esses ensinamentos nos desafiam a refletir. Será que de fato somos solos férteis? Precisamos ser não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Vamos supor, você tem um filho ou uma filha e o seu filho ouve você todo dia. Olha, por exemplo, que ele está desrespeitando na escola, ou chamando palavrão, ou ridicularizando pessoas. E o seu filho senta lá para te escutar, senta sério, faz até uma cara de que está prestando atenção. E você dá o seu sermão da montanha. E você fala, olha filho, Jesus não quer que você seja assim, você sabe que assim você magoa as pessoas, você tem que ser aquele que leva a luz, né? Essas palavras torpes não podem sair da sua boca, ele até escuta. Você até acredita que ele vai praticar diferente, mas no outro dia a escola liga às 5 da tarde. Fulano de tal, quero falar sobre o seu filho, que ele fez isso, isso, isso. Você vai pensar, nossa, poxa vida, eu falei ontem para ele, por que ele não praticou? Aí vai chegar em casa, você vai dar outro sermão. Filho, por que aconteceu de novo? Pai, deixa. Ou seja, um bom filho não é só aquele que ouve. Um bom filho é aquele que pratica aquilo que está sendo escutado. Deus é a mesma coisa. Acabei de ler nas escrituras sagradas aqui, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que orar, que eu tenho que me entregar a Deus. E Deus lá, né? Contentão, sorrisão, meu filho está lendo a minha palavra. E você está até sendo edificado, mas no outro dia briga com todo mundo. Sabe, aquela pessoa estressada que tudo tá ruim, nada tá bom. Aí você é praticante pelo ouvido só?
Não, tem que ser praticante diariamente. Mas quem que te dá força? Não é só a sua inteligência, seu intelecto. Quem te dá força é o Espírito Santo. Tem um relacionamento inteiro com o Espírito Santo. Assim a gente muda a nossa vida através dele, né? Sugestão de atividades. Botei ali, tá no Drive. Coloquei exemplos das parábolas, né? Do caminho, pedras, espinhos e terra boa. O que aconteceu com cada semente, eles colocam lá. Não esqueça das atividades da revista que estão, ó, top. Conclusão. O que nós concluímos nessa aula? Escolha ser a terra fértil. Não escolha os outros tipos de terra, onde é regado por preocupações, sufocamento, incredulidade, não dão crédito à palavra de Deus, não querem obedecer. Isso aí o mundo faz. Mas lembra, a Bíblia diz que Ele quer que nós sejamos renovados e transformar o mundo. Não é para se igualar, mas todo mundo faz. Aquela frase santa da mãe, né? Você não é todo mundo. E não é mesmo. A Bíblia diz que em Salmos que Ele te criou de uma forma, ó, assombrosa, que só Deus pode fazer, uma forma transformadora, milagrosa. Ou seja, você foi regado debaixo de muito amor. E de repente você quer fazer o que todos querem fazer? Não. Faça aquilo que o mestre quer fazer, quer que você faça. Deixe Jesus germinar a sua palavra no seu coração. Não é só cair a semente. Lembra? Ó, lá na minha casa, nós estamos com um quintal lá agora. Eu e meu marido a gente fez. Plantamos lá nossa cebolinha, nossa radiz. E aí tem que regar todo dia. Às vezes a gente esquece, mas tá lá viva. No final de semana meu marido foi lá, tirou os matinhos, cuidou, lavra a terra, porque senão como é que eu vou querer comer, temperar meu feijão com aquela cebolinha se eu mesmo não cuido? Não é só plantar, é dar manutenção. Não é só aceitar Jesus, é deixar Jesus crescer dentro do nosso coração todos os dias. A palavra do Senhor é regada por oração e prática. Lembra? Eu escuto, eu penso, eu sinto, eu pratico. Sempre termina na prática. Então, eu quero agradecer a todos, né? Quero desejar que você tenha uma ótima aula, vai ser uma bênção. Deus é com você, deixa Deus te usar com toda a capacidade que você tem e Ele vai te dar mais e mais. Ousadia. E lembre, professor, quando nós lemos essas passagens, né, essas lições, fala muito mais conosco primeiro do que para depois repassar. Medite. Não fique preso só aquilo que nós estamos repassando aqui. Deixa sua mente expandir. Fala assim, Senhor, o que o Senhor quer me entregar mais? Talvez você possa ter uma sugestão de atividade dinâmica muito melhor do que aquela que foi exposta aqui. Deus quer te usar, não esqueça disso. Às vezes a gente quer chegar em lugares, eu quero pregar nos 4 cantos desse mundo. Gente, comece pregando nos 4 cantos da sala da Escolinha Bíblica Dominical. Ó, coisa mais linda! Não é sobre ganhar o mundo inteiro, é sobre ganhar as crianças que estão ali no domingo. Convide também durante a semana as crianças no culto. Não estou te vendo na escolinha. Bora lá, entende? Então tá bom, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, você é uma bênção. E até a próxima.